Você vende bebida nas Havans, não? Vendia. Já vendi. Tipo... Já vendi tudo que tu possa imaginar. Desde comida, já vendi vinhos, já vendi tudo. E aí depois tu vai montando o teu mix baseado naquilo que você acha que tem que ser, assim por dentro. Fita cassete. Você vendeu fita cassete já lá? Não, só escuta. Quando eu tinha 1,99, aconteceu um negócio legal. Eu vendia fitas de DVD. DVD não, de videocassete. De videocassete, né? Putz, o pessoal não sabe o que é. O pessoal novo não sabe. Né? É um aparelho grande que você botava a fita. Botava uma fita, pra poder ver um filme. Ver um filme, tá? E a fita, quando era virgem, ela vinha selada atrás. E quando ela era virgem, a gente arrancava o negocinho atrás. Pra não poder gravar. Isso, para poder gravar. E aí eu era o cara que vendia 1,99 na época. E eu tinha comprado um lote de fita virgem. Aí veio um dia, um pessoal de uma cidade que ia ter uma festa na paróquia, onde ia ter os padres, as freiras, o bispo estariam todos lá, e eles iam gravar a festa. Então a fita tinha que ser virgem. E aí prepararam todo o salão paroquial, lotado o salão paroquial, pegaram a câmera, né, e botaram a fita para gravar. Quando botaram a fita quando é virgem, ela entra não toca. E para, não toca. Mas quando não é virgem, ela entra e começa toca. A tocar. Era um suruba desgraçado. Eu sabia. Tava só esperando. Era um suruba desgraçado. No meio da igreja. No meio, o pessoal não sabia como ligar. Era freira, padre, todo mundo ali. E não sabendo o que fazer, aquela coisa. Arranca da tomada, não. Na segunda-feira, ligaram pra nós. Caralho. Meu Deus, nos deu um desastre aqui. Disse a fita que vocês disseram que era virgem, não era virgem. Virgem não tinha nada. Era uma puta sacanagem. Moral da história, a gente passou pra 4,99. Subimos um pouco a fita. Brincadeiras à parte. Claro, né, pô? Porque ela já tem conteúdo ali. Brincadeiras à parte. Conteúdo, o que né? acontece, né? Tu vê só, né? O cara mandou algumas fitas gravadas no meio das fitas virgens. Né? Justo uma pornô pra aparecer. Caralho. Eu acho que algum estagiário lá falou, mano, vou fazer essa pegada. E como, agora que, Bolsonaro ganhou, você apoiou ele durante as eleições, mas você tá sentindo que, por exemplo, esses problemas acabaram aí? Esses negócios, as burocracias? Olha, construíram as burocracias há 30, 40 anos. Tá enraizado, isso tá... Já viu esse pé de borracha? Pé de borracha? Pé de borracha é um pé grande e as raízes, elas vão comendo tudo. Se tiver até um cano de PVC, ela entra num cano de PVC. Né? Se está perto da tua casa, ela entra pelo tijolo, é uma coisa. A burocracia está encravada dentro do poder público, municipal, estadual, federal, nas autarquias. STF. Em tudo quanto é lugar, como se fosse um pé de borracha. Para liquidar isso aí, vai demorar muito tempo. Muito, muito tempo. O que eu faço? Quando eu vejo uma sacanagem, eu abro a minha rede social e toco o pau. No prefeito, no governador, no promotor, no procurador. Entendeu? Tá errado. Tá errado. Não é isso? Eu acho se mais gente usasse a placa do atrasômetro pro seu negócio, mais gente tivesse a coragem de usar o celular, vai num lugar, tá mal atendido, abre e diz, olha, eu tô aqui num tal lugar, o pessoal tá conversando, não me atende, tô aqui. Puta, o Brasil melhorava de uma hora para outra. Eu até conclamo a todos os empresários brasileiros que passam esse calvário. É um calvário. Tem que ter estômago. Para que lute pelo país, né? Tipo assim, ó, eu quero fazer loja. A gente chegou a fazer 25 lojas por ano. Para eu conseguir 25 alvará por ano, eu tenho que ter 70 terrenos. Pois pensa na logística de grana parada ali também. Grana parada. Então eu tenho que ter 70 terrenos e aí colocar nas prefeituras para liberar 20, 25 alvará por ano. Mas o dinheiro que está lá parado. E aí você começa a construir. Aí aparece um fiscal. Aparece outro fiscal. Aparece outro fiscal. E aparece outro fiscal. Por besteiras.
coisas loucas. É uma coisa assim... E tu consegue lembrar de uma coisa louca que um fiscal foi encher o saco? Olha, putz, é tanta que eu não posso te dizer tanta... Umas coisas de doido. Uns troços que realmente não tinha que se Não preocupar. tem coisas que não tem cabimento. Eles entram dentro... eu vou dizer uma. Numa cidade, eu estava viajando. Me ligaram, estava no exterior. E nós doco para inaugurar a loja, aliás, para começar a loja, e aí não saiu alvará. Nossas lojas são grandes, né? Se a loja tem 2 andares, estacionamento embaixo, em cima tem 20 mil metros, 15 mil metros quadrados. Se ela é de um andar só, ela pode ter 10 mil metros quadrados. E uma cidade, viu pelo tamanho da construção, queria 70 banheiros. Ué? 70 banheiros. Era o cagômetro da cidade. Caralho! Cagômetro. Aí eu liguei, prefeito é louco. Não, mas a legislação diz que precisa de tantos banheiros por metro quadrado. Prefeito, a lei está errada. Não pode deixar que um burocrata sentado numa mesa numa prefeitura me diga, eu já tinha 100 lojas na época, no conhecimento que nós temos, quantos cagômetros eu tenho que botar na loja? Ora, foi um trabalho. Mas isso é porque eu bato de frente, porque eu brigo. Mas aí tu pega um brasileiro normal, que vai abrir uma lojinha, que vai abrir um negócio, não consegue. Não deixam fazer. O que tem de lei burra nesse, eu digo, é o país que tem mais idiota por metro quadrado no setor público. Não duvido. É o país que tem mais idiota por metro quadrado no setor público. É uma coisa de louco. As leis aqui são feitas pra atrapalhar, né? Pro cara poder cobrar depois e ganhar uma graninha. Já teve coisa assim de cara querendo um... Olha, imagina, né? Toda essa minha exposição que eu tenho hoje, o cara não tem mais... Hoje não tem mais. Não tem mais condições de me pedir alguma coisa, né? Pode crer. E outra, se ele bater o pé, nós batemos o pé, né? Ou eu tiro a van de lá, já algumas vezes eu disse, tudo bem, eu tiro a van daí, é pré-moldado mesmo, arranco e mando para outra cidade, né? Mas nós não podemos pagar propina. Nós não podemos aceitar o errado como verdadeiro. Não podemos aceitar o verdadeiro. Na verdade, com certeza. Se você pagar propina, se você aceitar, ou se você se calar. Eu acho que a partir do momento que todos os brasileiros, através das redes sociais, através do WhatsApp, do Facebook, de tudo que a gente tem hoje para usar, começar a bater de frente com isso, nós mudamos o nosso país. Mas me conta um pouco sobre a van, como ela começou. Você falou que começou em Brusque. E como que foi o primeiro passo? A primeira loja? Me conta isso. Como foi abrir a primeira loja? O que você estava fazendo antes também? Nada, vamos lá. Meu avô, meus avós foram operários numa fábrica. Meus pais foram operários numa fábrica. E eu fui operário na mesma fábrica durante 7 anos. Eu me lembro que na nossa época, eu tenho 58 anos de idade, né? E na época todo mundo entrava com 14 anos de idade a trabalhar, que também não morria ninguém. Era normal, né? Eu vejo muitos pais reclamando, inclusive donos de negócio, dizem, eu queria botar meu filho a ser garçom, a atender a mesa, mas não pode, se vier algum fiscal aqui, me multa, né? Antigamente ninguém morria por trabalhar. Isso também está errado. Então, meu pai, eu sempre fui muito estudioso, eu sou disléxico, né? Disléxico é a dificuldade de aprender a ler nos primeiros anos. Tu também? Sim, eu tenho muita dificuldade em ler. Eu também. Nossa, muito difícil. A professora, quando dizia assim, Luciano, continua a leitura. Eu já ia na aula de português tremendo. Eu já ia mal para a aula de português. Eu sempre fui péssimo em português e ótimo em matemática. Eu sempre aprendi a multiplicar e a somar. Dividir. Essa é boa. Eu sempre aprendi muito. Essa é boa, né? Sempre, somar e multiplicar. Dividir e diminuir, puta, não aprendi nada. Agora, eu era péssimo em português. E não entendia, porque se eu era bom em matemática e não era burro, né? Por que quando eu ia na aula de português, puta, aquilo me passava mal, puta, amanhã tem aula de português. E aí a professora, eu acho que na 5ª série, 6ª série, a professora disse, Luciano, continua a leitura. Putz, eu não ia, não. E os outros meus amiguinhos lendo atrasômetro, a burocracia. E eu, puta, começava a gaguejar, o pessoal começava a rir. E aí, eu não entendia. Aí eu pensei, o que eu vou fazer? E eu comecei a estudar em casa. Eu comecei a ler gibi na época, né? Livro, tudo que jornal, tudo. Eu vou tentar aprender a ler para eu não passar vergonha na coisa.
E isso foi durante até os 12 anos de idade. Então eu sempre falo, né? Eu aprendi a ler só com 12 anos de idade. Imagina se eu tivesse aprendido com 7 anos, né? Esse era o Bill Tava Gates. melhor ainda, né? Tava melhor ainda. Tá com uma carinha então, de assim, ó, Jeff quem é Bezos. disléxico, quem tem filho disléxico, tá? Ele não é burro. Ele não é malandro. Ele aprende de maneira diferente, né? Procura um como é que eu descobri depois que eu era coisa? Porque eu tive filhos depois na escola com dislexia, né? A gente fez simpósio. A nossa cidade tem colégio, a Cultura, que é especializado em quem é disléxico, né? Os Estados Unidos tem escola para disléxico, onde é uma escola todo disléxico? mundo é disléxico. Recentemente eu recebi um Tudo audiobook. Não, aprende através do silábico. Entendi. Beabá. Hoje é construtivismo, você aprende a ler a letra inteira. Aham. Isso é um erro do Brasil aí, tem que mudar essa... O Brasil é assim, ó, acho que a França é assim, a parte oeste americana é assim, que aprende menos do que o silábico. Pode crer. Tá? Então, aí a gente mandou professores para Curitiba para ensinar meus filhos a ler de maneira... Não, homeschooling não pode, cara. É Hã? crime. É crime, homeschooling não pode. É. Não pode, você não pode ter o seu filho estudar. Ele tem que estudar só naquela escola quadrada que o Estado fez. Não pode ter outro tipo de escola, não pode, hein, cara. Mas hoje tá mudando, e eu digo para você, quem tem um filho disléxico ou um filho que tem... Esse filho pode virar um problema no adulto, porque ele foi marginalizado na escola, né? E eu, graças a Deus, depois aprendi e tal. Mas eu saí, então, de pais operários, comecei numa fábrica também. O que a fábrica fazia? Fábrica tecidos. Fábrica Renault. Uma fábrica de tecidos de centenas de anos. Todo mundo lá em Brusque trabalhou na fábrica Renault. Ela e eu existe comecei até hoje, lá. será? Eu comprei a fábrica faz Tu 2 comprou? anos. Ah, caralho! Olha lá. Legal. E aí, depois de 3 anos eu trabalhei numa expedição, o meu gerente me chama e disse, Luciano, eu era chamado lá até de ligeirinho aí eu corria pra cá, corria pra lá. Eu nunca parei. Eu nunca parei pra conversar. Eu corria nas escadarias, sempre trabalhando, acelerado. Aí um dia ele me chamou, esse meu gerente, e disse, Luciano, você é muito bom pra ficar aqui. Eu te arranjei um emprego de vendedor, lá no outro lado. Tu não queres ir pra lá? Eu disse, puta, vou pra lá. Aí me encontrei. Até hoje eu sou um vendedor. Adoro pessoas, adoro vender, né? E aí depois montei a Van com apenas um colaborador do tamanho dessa sala aqui. Tua sala aqui é do tamanho da minha loja que eu comecei. O Caramba. que tu tava pensando quando tu criou a Van? Não tô falando assim, não tô falando do que tu ia vender, não. Tô falando... porque assim, a Van tem toda uma identidade, né? Isso veio depois... Não veio nessa primeira loja? Não, a loja num bairro, né? Aliás, antes de começar a Van, como eu fui vendedor, eu passei a vender tudo o que se fabricava na loja, na empresa, que era uma empresa de 5 mil colaboradores, grande. E também o carro da diretoria, a sucata, tudo que tinha na Van, era eu que na Renault na época, sim. eu vendia. Até achei, eu tô com um diretor que está lançando um livro na semana que vem, tem 80 e poucos anos, e ele conta no livro uma história que aconteceu. Ele tinha um Galaxy, você lembra do Galaxy? Carro? Um carro, Galaxy. Por exemplo, no Brasil tinha 5, 6 carros. Um Galaxy, um Opala, uma Kombi e um Fusca. Pode crer. Certo? Né? E na época os diretores tinham um Galaxy. Né? E aí quando ele comprou um outro Galaxy, sobrou um Galaxy lá para vender. E quem chamaram? O Luciano para vender o Galaxy. Né? E aí eu sabia que tinha um cara em Brusque que tinha um Galaxy, mas não tinha ar-condicionado. Eu disse, eu vou ganhar 2 vezes aqui. Né? Eu disse pro dono do carro, vamos vender o ar-condicionado, que vale uma fortuna, e depois nós vendemos o Galaxy. Né? E fizemos isso. Arranjei, vendi e o cara era bem gordo, Telmo Rosinski, que eu nunca me esqueço, lá de Brusque, bem gordo. Então, eu vendi o ar-condicionado, tirei o ar-condicionado, vendi o ar-condicionado quase com o preço do Galaxy, e depois vendi o Galaxy. Foi um sucesso. Né? Até hoje eu não esqueço disso. Né? Então, assim, depois disso, eu montei primeiro uma tecelagem de toalha, em 1984, com 22 anos de idade. Da hora. 22 anos de idade. E depois eu montei a Van. Por que você tinha esse negócio de montar empresa? Porque seu pai e sua mãe eles eram operários. Eles tinham alguma coisa de montar empresa, né? Dentro deles? Não. E meu pai dizia assim, Luciano, eu começava das 7 da manhã às 5 da tarde. E meu pai trabalhava das 5, 1h30. E aí antes de eu ir para o escritório onde eu trabalhava,
eu passava no lugar que meu pai trabalhava, que era um subsolo. Trabalhou 42 anos num porão. Meu pai. Caralho. 42 anos. Vitamina D faltava bastante. Pô, coitado. E aí eu dizia, pai, agora eu vou montar uma empresa para mim. Ele disse, estás doido, Luciano? Eu tô aqui a vida toda de operário. Tu já tá naquele escritório bonito ali. Fica ali, o emprego teu é bom. Olha só, o pai passou a vida toda aqui. Disse, não, pai, eu vou montar um negócio para mim. Mas da onde você tinha isso? Por que você queria montar? Você tinha visto Eu acho filme? que feeling... como é que vocês montaram esse negócio aqui? Ah, eu vi os gringos fazendo. É igual, né? Conhecimento. Eu digo que o conhecimento vale mais do que um diploma. Não é isso? Total. Não é a faculdade que tu vai fazer. É o teu conhecimento, a tua força de vontade. E eu disse, pai, eu vou montar uma tecelagemzinha e vai dar certo. Aí montei uma tecelagemzinha, depois tirei meu pai da fábrica e botei ele a trabalhar comigo. Ah, que da hora. Ah, esse deve ter sido um dia da hora. Pô, Mas você já pagando salário pra ele ou ele foi com uma aposta? Claro. Assim? Não. Eu fiquei um pouquinho melhorzinho, né? Ah, entendi. É porque no começo, eu até falo hoje sobre ser empresário, né? Eu soube que aqui que vocês também, quando começaram, dá prejuízo. Não. Porra. Né? 2 anos de prejuízo. Tu começa, não tem hora para trabalhar, não tem dia para trabalhar, não paga hora extra pra gente e muitas vezes dá prejuízo. E muitas vezes você quebra e perde tudo que tinha. Né? É verdade. Então, como eu tinha 22 anos de idade, eu vou tentar. Não tinha namorado, não tinha casado ainda, nada. E a tecelagem foi muito bem, tirei meu pai da fábrica. E aí depois, 2 anos depois, montei a Van. 1986, com 24 anos. Eu e Vanderlei. A Van. Hang e Vanderlei. Um sócio que eu tive durante 5 anos. Entendi. Mas o que aconteceu com a tecelagem? Ela cresceu? Não, aí você a vendeu? tecelagem trabalhei durante até 90 e pouco, uns 10 anos. Tendo a van junto. Junto, né? Entendeu? E depois eu vendi a tecelagem. Entendi. Quem que era esse seu sócio aí do começo? Vanderlei. Quem que... Era um supervisor de vendas que trabalhava comigo na Renault. Entendi. Aí ficamos 5 anos juntos, separamos, ele tem a empresa dele hoje e a Van continuou. Pode crer, ele meio que comprou tua parte, é isso? Não, A parte dele? não, na realidade a gente dividiu, ele fez a Vantex e eu continuei com a Van. Pode crer. O que faz a Vantex? A Vantex vende tecido ainda hoje. Ah, entendi. É. Pode crer. E aí, como que foi essa primeira loja? Eu imagino que deve ser legal pra você ter um negócio físico, receber clientes. É diferente da tecelagem que você fazia antes, que é negócio pra empresas, né? A tecelagem você vende pra alguém vender, né? Isso. E também é engraçado o seguinte, olha só. Eu comecei a tecelagem fazendo tecido para roupa de cama. E aí um dia eu fui vender a roupa de cama para um atacadista. Fui eu e meu pai, pobre, sem dinheiro, precisava vender aqueles paninhos para poder comprar fio. No começo assim, eu tinha um Fiat amarelo ovo, 4 pneus quadrados, não tinha dinheiro para comprar. Na época era câmara de ar, né? Furava, o pneu já gastou todo. Ele solta a cinta, um pneu velho, quando ele está tudo gasto, ele solta a tinta e começa a sair os ferrinhos para fora. É isso? Eu tive carro assim. Um Fiat amarelo, 147. E aí eu fui vender as pecinhas com meu pai. E aí eu cheguei lá nesse lugar e o cara disse, olha, eu pago R$10 essas tuas pecinhas de pano aí. E o preço era 20. Eu disse, pô, mas o meu custo é 20, eu não posso vender por 10. Não, mas é o que eu pago. Tá bom, vendi as pecinhas, precisava de dinheiro. Aí falei pro meu pai, passa esse trabalho todo, tem que comprar fio, tem que fazer o pano, tem que tingir tudo. Aí me custa 20. Eu venho daqui e venho vender por 10. Aí o cara pega por 10 e vende por 100. Eu disse, meu negócio não é fazer tecelagem, meu negócio é botar uma loja. E montei a Van por isso. Tu acredita? Faz sentido. Falou, pô, vou entrar na linha aí, que ganha mais. A Van cresceu com muito mais velocidade, né? E aí de uma loja de um funcionário, comecei com um funcionário, passei 3 anos depois para uma loja de 3.000 metros quadrados, e depois era tanto movimento que a gente fez a primeira Van com a fachada da Casa Branca. Mas, pô, me conta um pouco mais sobre a primeira loja. O que você vendia exatamente nela? Nós montamos a primeira loja e nós vendíamos tecido, em metro, tecido. Tecido em metro. Tecido. Como eu era vendedor de tecido, né? Aí eu montei uma loja de tecido, e aí Brusque se tornou um polo de confecção, ainda é hoje. Hoje, Santa Catarina é o maior polo têxtil do Brasil, passou São Paulo. O maior produtor têxtil do Brasil é Santa Catarina. Da hora. E nós, lá na época, em 86, montei um atacado,
para vender para confecções, que começaram a vir ônibus para nossa região para comprar. Ah, por né? isso que eram vários ônibus. Isso. Entendi. E aí a gente começou a vender tecido naquela lojinha, aí montou a loja de 3 mil metros, depois montamos uma Essa loja... de 3 mil metros era o quê? Só tecido também? Só tecido também. Ah, Aí depois entendi. comecei com cama, mesa e banho. Aí fiz a loja de 8 mil, aí quebrou uma empresa próxima, a gente comprou. Aí quebrou depois um shopping e hoje nós temos 55 mil metros quadrados. É a maior loja do Brasil. Talvez a maior loja da América Latina. Que da hora. Tem 3 salas de cinema, 2 praças de alimentação. Nossa, é um shopping. É um shopping, literalmente. Só que né? você compra tudo num só lugar, né? Como vocês conhecem lá de Curitiba. Quando que deu esse pulo de tecido pra ter tudo, móvel, talher, roupa? Isso foi aumentando a loja, a gente foi escutando os clientes, aí começamos a botar cama, mesa e banho, aí começamos a botar tapete, aí depois... olha só como é que as coisas. Aí começa a namorar com a Andréia, aí foi passando os anos, e ela vai ficar louca comigo que eu vou falar. Vai, eu quero ouvir agora. Aí ela Como é chegou... teu nome, cara? Lucas. É a cara do Lucas. É, a ali, cara do tá Lucas. ligado? Aí um dia a André disse, olha, você estás me enganando aí faz 6 anos. Tem que casar. Eu disse, não tenho tempo. Não tenho tempo. Tem que trabalhar 24 horas por dia. É uma loucura. Tem dia 150 horas por dia. É uma loucura, Tu tava lá na frente, na loja direto. Não, direto. Eu ia dormir 1, 2, 3 horas da madrugada, porque eu importava muito na época da Coreia e tal, e lá é o inverso. Ah, sim. Né? Então eu ia dormir muito tarde, e no dia seguinte acordava cedo, e não conseguia, sábado, domingo, feriado. Aí eu disse, não, mas tem que casar. Eu pensei, sempre vou casar no inverno, para se fazer uma festa, é frio, né? Não vou casar no verão. E foi a dar um jeito de nós casar em dezembro. Que é verão. Verão pra cacete. Né? E aí casamos e eu, por sorte, tinha escutado um senhor me falar que um lugar lindo, maravilhoso era a África do Sul. Aí marquei a viagem para a África do Sul, casei no sábado, fui para a África do Sul no domingo, cheguei na segunda e voltei na sexta. Ou seja, fiquei 3 dias na África do Sul. Lua de mel rapidinho. Rapidinho. Mas lá era o hub, na época, de todos os aviões que iam pro Oriente. Para Coreia, para Taiwan, para Hong Kong, para China. Isso em 2005. 95, vai fazer 26 anos de casado. Aí eu comecei a conversar com outro, eles falando loucos, dizendo quanto custavam os produtos lá. Centavos. Eu disse, não é possível. Liguei para Brusque e eu estava sentado lá no coisa. Se marca uma reunião para segunda-feira às 8 horas da manhã que arranjei um outro negócio. Ou seja, o casamento foi um ótimo negócio. Eu digo isso para ela, fica louca. Que bom, Até na hora de casar eu arranjei um negócio. Isso daí foi quando... Esse negócio era conversando com os caras lá. Porque eles tinham os com as fornecedores pessoas que... lá. Os aviões chegavam do mundo, paravam na África do Sul, fazia o transbordo, ficava esperando outro avião e iam para lá. Aí eu disse, eu cheguei e avisei pro pessoal, já disse, olha, prepara uma reunião, segunda-feira, eu vou fazer uma loja de importados. Havan, o Paraguai é aqui, né? Isso era dezembro. Dezembro eu fui pro Paraguai, via mais ou menos o que eles vendiam lá. Janeiro já fui para Las Vegas, tem uma feira de importado, tinha lá. E no ano seguinte já fui no mês seguinte já fui para China, para tudo quanto é lugar. E aí começamos a importar produtos importados na época, que o dólar estava muito defasado. Mas foi um sucesso quando a gente abriu. Então eu incorporei todos esses produtos aí que se vê hoje. Ah, foi nessa época aí. Entendi, foi do caraca. O cara tirou do casamento a Havan moderna. Mas tu sabe de uma coisa? O Brasil, eu tenho falado bastante isso, e falo isso para os meus compradores, que nós só devemos importar aquilo que for 30%, 40% mais barato lá fora. Tentar comprar tudo que for possível no Brasil. Nós temos que gerar emprego no Brasil. E sabe por que a gente não gera mais emprego no Brasil?
tem algumas... Por causa dos impostos. Né? Bom, Nós temos a maior carga tributária do mundo. O Brasil, na década de 80, de 70, exportava tudo. Exportava louça, exportava toda a indústria nacional, exportava para o mundo todo. E por que nós fomos perdendo competitividade? Lá atrás, a carga tributária era 18, 20, 22, 24. E hoje chega a quase 50%. De tudo que a gente produz. Sim. Ou seja, tudo no Brasil é muito caro. E aí os outros países começam a competir com a gente. E tu sabe de uma coisa? Eu falo sempre que eu não trabalho por dinheiro. É por tesão. Por tesão. Pô, eu falo isso toda hora. A gente fala também. Eu não trabalho por dinheiro. Há muitos e muitos anos eu não trabalho por dinheiro. Muitos e muitos anos. Meu pai falava assim, quando eu tinha uma loja que era um movimento de loucos, recebia 150 ônibus por dia, e eu dizia, pai, eu vou começar a montar loja pelo Brasil. Ele dizia, pra quê, Luciano? Pra quê? Essa loja tá bom pra ti? Eu disse, não, pai. Eu vou montar loja porque eu tenho um monte de galera trabalhando pra mim aqui. E se você, que nem você sabe disso, tens hoje uma equipe grande aqui de colaborador. Se você não crescer o teu negócio, você não dá oportunidade para esse pessoal crescer. E aí, o cara, profissionalmente, ele quer crescer. Não é isso? Sim. Ele quer crescer, ele quer trabalhar, ele quer ganhar mais dinheiro. E se eu faço uma loja, eu tinha gente boa para... Eu tinha 300 vendedores numa loja. 300 vendedores numa loja. Caralho, nossa. 300 vendedores numa loja. Aí eu pensei, um melhor que o outro. Eu queria que eles crescessem, que eles se tornassem gerentes, líderes, supervisores, compradores. Vamos fazer mais loja. E hoje nós chegamos a 21 mil colaboradores. É muita gente. É uma cidade média. Cara, tem 21 mil pessoas que hoje trabalham, porque lá em 1827 eu montei aquela lojinha 827. de... Não, mas assim, ó. Caralho, chamou de dinossauro da van. E tu vê só, 20 mil colaboradores diretos, 120 mil indiretos trabalhando pra gente. Caralho. 120 mil diretos. É uma população de uns 500, 600 mil pessoas que vivem da van. Tipo, você chegou num patamar, num nível de empresa que é tipo Microsoft. São empresas... Essas são monstruosas, né? Mas eu diria pra você que talvez seja a maior empresa brasileira com um dono só. Pode crer. Você não tá na Bolsa de Valores, né? Não. Eu já vi umas matérias que você... queria botar velho 3. Oi? Velho 3, eles querem botar, se for Velho 3, porque 3 é a B3, né? E aí tem que botar um nome, né? Aí o pessoal botou na manhã, Velho 3. Isso é foda, eu acho que é valorizar mais. Mas o que tu acha desse lance de ir pra Bolsa? Tu não acha maneiro? Nós sempre fomos muito assediados pelos bancos. Cara, não vou fazer para que a gente vai pra Bolsa. Mas é assim, ó, a Van é uma empresa de um dono só. Tocamos 35 anos a 1.000 por hora. Podemos aumentar a velocidade, de repente, se botar mais recursos nela. Mas a Van, eu sempre digo, a Van é uma empresa rica de um dono pobre. Eu ouvi isso já. Eu já vi isso hoje lá no Ticaracatica. Então assim, ó, eu sou um cara que gasta pouco. Tudo que ganha fica na Van. Então reinveste, ganha, reinveste, abre loja, 35 anos fazendo isso. Pega 35 anos. Me falaram que vocês fazem a mesma coisa, né? Deixa o dinheiro aqui. Sim, a gente pega... Então, trabalha 35 anos, o que ganha vai fazendo, comprando isso, melhorando, você vai aumentar a tua empresa. Não é isso? Eventualmente, né? Se você então, certo. Se você tem uma vaca e você quer comer a vaca, acabou a vaca por ali. Agora, se você aí compra um touro, aí daqui a pouco tem um bezerro, e vai deixando. Quando tiver, agora vou matar uma vaca. Né? Na época que eu andava com Fiat amarelo ovo lá, eu podia já comprar 4 pneus pro Fiat. Mas eu queria comprar o algodão. Eu podia trocar o Fiat, mas eu queria comprar um Tiar. Eu podia trocar o Fiat, mas eu queria comprar um galpão. Eu podia comprar uma casa, que morava numa casa de madeira até muito tempo. A van já bombando, a fábrica bombando, e eu morando na casa de madeira, né? Porque eu queria comprar fio,
eu queria comprar mais tecido, eu queria comprar coisas para a empresa. E assim continua até hoje. Eu não paro, eu não vou tirando dinheiro da van. E as pessoas que me veem, quando montam um negócio, fica tempo ali botando só dinheiro no negócio. Só negócio. Ganha, deixa ali. Vive com pouco. Você nunca vai ter um problema financeiro, né? Por que eu digo que a van é uma empresa rica de um dono pobre? Todo o dinheiro está lá na van. Então, ou eu tenho estoque, ou eu tenho contas a receber, ou eu tenho dinheiro no caixa. Aí vem uma crise, né? Eu paro um pouquinho de comprar, vendo um pouco mais, ponho mais dinheiro no caixa, né? Tenho meu contas a receber, então vou recebendo. Nunca falta dinheiro, né? E o outro que tem que fazer é credibilidade. 35 anos, nunca paguei uma duplicata com atraso. E me orgulho disso. 35 anos, quem trabalha comigo sabe, é no dia. Credibilidade. Ano passado, eu peguei um empréstimo em dólar, 2 anos atrás, e ele venceu ano passado. Isso é uma história legal. Aí no dia para pagar, eu peguei o empréstimo em dólar e era dólar flutuante. Eu não travei a moeda. Não travei a moeda. Porque eu achava que não ia subir, mas subiu. No dia do pagamento, na minha cabeça eu já sabia quanto é que eu ia pagar. Chamei o meu diretor que estava do meu lado e ele disse, olha, tá chegando o valor aí agora, tá? Tu vê o valor aí. Chegou às 5 horas. Aí o Edson, meu diretor, disse, Luciano, veio esse valor, mas eu acho que está errado. Só que nós temos que pagar porque é 5 horas, tá, ok, paga lá. Faz o cálculo. Tá errado. Liga pro banco. Ligamos pro banco. Veio o mesmo valor. Aí, vamos pegar o contrato. O contrato estava igual ao valor que nós pagamos. Mas eu disse, nós fechamos isso de maneira diferente. Pega o e-mail. A gente fechou o negócio pelo e-mail. E quando eles foram fazer o contrato, eles fizeram de outra forma. Eles bloquearam o valor do dólar. Entendi. Mandei 5 milhões e meio pro banco. A mais. Disse, olha, a gente acertou um negócio. Caralho. A gente firmou um negócio e vocês erraram o contrato. Eu estou mandando 5 milhões e meio para vocês. Não adianta dizer que você é ético. Você tem que ter atitude e provar isso. Moral da história. Hoje, a gente faz negócio com o banco. E antes de assinar qualquer contrato, o dinheiro já está na conta. Pô, legal, cara. Pô, então tu não tem... Você ganha a confiança máxima dos caras. Agora, eu poderia ficar com 5 milhões e meio para mim? Poderia. Só um cara sabia que era o meu diretor. Mas você tem que estar ciente do que está fazendo para você. Você não pode mentir. Cara, tu me falou que tu trabalha o tempo inteiro e tal. Mas, pô, deve ter um momento que tu dá uma relaxada. O que tu faz quando tu vai relaxar, cara? Quando tu vai ficar... Agora eu tô fazendo UTV, fora da estrada. O que é isso? UTV, sabe aqueles jipes? Sei. Louco assim, que sobe pegar, até... Olha aí, Janzão, pegar UTV pra nós. Umas estradas de barro sinistreza. Isso, faço isso no final de semana. Todo sábado quase. É? Todo sábado. Saio da 1h30 até as 5, 6 horas da tarde. Isso aqui. Esse aqui. Ah, que da hora. Aí, o Lucas tem um desse, eu tenho um daquele. Ah, tu vai com os filhos ainda. Aham. Maneiro. Não, mas cada um tem o seu. Já tombei um monte. Esse aí parece que pode tombar, Fiquei né? pendurado Fiquei agora recentemente pendurado num morro. Cara, Eita. pô, não vai Morro. morrer, hein, cara. Porra. Fiquei pendurado eu e um argentino. Eu fui passar por um lugar... A dupla do cara, um argentino. Eu fui passar por um lugar, caiu as rodas e eu travei ele aqui assim e falei pro Marcos, meu amigo argentino, disse, Marcos, cai fora porque isso aqui vai longe. Era um morro aí de uns 100 metros de coisa e às vezes não tem nada pra segurar e você vai. É tombo, passa no meio das coisas, é legal, muito. Tira o estresse. Comecei a fazer isso na pandemia. O Lucas começou... a pandemia lá no mês de março do ano passado, parou tudo. Sim. Aí me dá aquela comecei a ficar estressado porque parou uns 20 dias lá em Santa Catarina. Eu falei no Brasil porque sabe que Santa Catarina foi o estado que menos fechou, né? É? E aí peguei e comprei o
Comprei o TV, aí cada filho comprou um. E a gente anda no final de semana. Eles compraram ou você comprou pra eles? Não, eles compraram e o pai pagou. Assim, olha que legal. Olha só, como lá em casa funciona. Quando eles eram pequenos, eu fiz uma poupança para cada um deles, depositava um valor para cada um deles. Eu fiz um bolsa de valores, né? Botei um valor para cada um fundo. Ao filho que você gostava mais, você põe mais. Não, dei. Aí quando veio a crise de 2008, eu parei. A crise de 2008 foi tão assustadora que eu não depositei mais dinheiro na conta deles. Foi assustadora. 2008, sério? Claro. Quando quebrou o Lehman Brothers ali, Lembro. o mundo parou. A bolsa de valor saiu de 75 mil pontos e veio para 25 mil pontos. E aí a empresa, tu tens que cuidar da empresa. Aí até aquele dinheirinho que eu depositava na conta dele, eu sou, né? Parei de depositar. E depois nunca mais depositei. Mas eles foram crescendo e aquele dinheiro foi aumentando. Quando os dois fizeram, são gêmeos, o Lucas e o Leonardo. Ah, legal. Quando eles fizeram 18 anos, a gente fez um café à noite para eles. E aí todo mundo achava que talvez eu desse um carro para eles. De novo, mano. Aí preparei um voucher e dei uma carteira de motorista para cada um. Ó. Eu dei um voucher. Para eles irem lá estudar. Mas o lugar assim era um carro bonitão e atrás era um voucher, né? Só tá aqui, né? E eles demoraram 1 ano para comprar carro para eles. Eles tiraram o dinheiro do fundo deles e compraram o carro com o dinheiro deles. Entendi. Mas o carro não poderia ser um carro de marca boa. Por quê? Porque não pode. Essa era a regra, tinha que ser um carro de merda. E aí, Qual que foi o primeiro carro, Lucas? Não foi um carro. Não podia comprar uma marca. Não podia ser uma Premium. BMW. Não podia ser uma Não. Ferrari. Né? Porra, mas Volvo é uma marca Não, pra caralho, mas não porra. era um Mercedes, não é um BMW, não é, entendeu? Uma Ferrari. Tudo bem, vou deixar entendeu? passar. Não. Aí o outro comprou um outro carro também. 2009. E o melhor da história, o mais novo tá com 21 anos e não tem carro. Aí uma criança me encontrou no estacionamento num sábado, eu tava trabalhando, e disse assim: Luciano, tu tens a Casa Branca aqui? Que tal tu botar a Estátua da Liberdade na frente? Eu disse: puta, que sacada. Vamos fazer a estátua. Pô, tem que arranjar o cara pra fazer a estátua. Não, eu queria ver a cara do primeiro projetista que você falou, ó, cara, eu tenho um projeto aqui pra você. A Estátua da Liberdade. Aí o cara deve falar, quê? Quanto que custa uma Estátua da Liberdade, velho? Hoje em torno de 1,5 milhão. Nós fizemos uma Estátua da Liberdade em Barra Velha. Ela tem 57 metros de altura. Tem elevador panorâmico que você leva você lá em cima. Legal. E de lá de cima você vê o mar de Santa Catarina. Quando você vem de Curitiba, o primeiro mar que você vê é o de Barra Velha, onde está o nosso centro de distribuição. E lá a gente fez uma estátua de 57. Aquela deve ter custado $1 milhão. Caralho. Aquela é de ferro, cimento, né? É pra aguentar o elevador. Deve ter umas e tal. 300 toneladas. É a maior do Brasil. É a maior do Brasil. Depois, digamos, é a Estátua da Havan e depois vem o Cristo Redentor com 38 metros de altura. Pra você ter ideia. É 20 metros mais alta. Caralho! Caralho! E aí, pira, né, cara? legal. E aí quando o cara, quando disse, eu vou fazer a Estátua da Liberdade, a maioria disse, mas vai ser cafona, é brega. Eu disse, mas vai chamar atenção. Ah, mas isso chama. Vai chamar atenção. Ué, teve lá o Daciolo lá falando que não podia ter. Daciolo. Porra, Não, e teve um cara, um esquerdista que não botou verdade. fogo uma. Botou fogo? Botou fogo. Dá pra pôr fogo? Não, mas o cara foi lá, botou lá em São Carlos, né? Depois a gente já botou, mas assim, pessoas que não acreditam na liberdade de expressão, pessoas que não gostam da gente, de vez de discutir ideias, toca fogo. Vai partir pra violência, né? Pra violência, né? Como é Mas- que foi tua reação quando tu viu o Daciolo lá na O Daciolo, depois eu falei com ele por telefone, né? Ele... Você é da sucursal? Ursal. Ursal. você- Ursal. Não, o Daciolo ia para Brasília, eu acho que ele era deputado, né? E ele voltava talvez para a cidade, ele passava na frente de uma Estátua da Liberdade que nós temos em Valparaíso. E alguém falou alguma coisa para ele, na época, não sei qual era o assunto que ele, da Estátua da Liberdade, que ia tomar conta do Brasil. Bagulho Ele dos Estados Unidos. não me se conhecia também, infiltrando, né? pá. E aí falou e tal, mas depois eu liguei para ele,
né? A gente ficou até de se encontrar, mas eu nunca encontrei pessoalmente, né? Mas ele não é doido, não. Ah, Não é doido, não. Não é doido, não. Mas é marqueteiro, né? É marqueteiro. com certeza. Aí é um negócio legal. Lá na Havan, a gente tem um escritório grande. Aí trabalha a metade para ganhar dinheiro e a outra metade para gastar. Essa turma aqui é o departamento de compras, é o departamento de vendas, é o departamento de marketing, é os caras que pensam para comprar, vender e ganhar dinheiro. Aí tem a outra lado aqui, só burocracia para pagar isso, pagar aquilo, pagar aquilo, pagar isso, pagar aquilo, contabilidade, não sei o quê. É assim que funciona. Eu sei que é uma reclamação de muitos empresários do Brasil que você tem que ter, tipo, uma equipe gigantesca só para lidar com a burocracia e que às vezes a equipe dele é maior na burocracia do que no business mesmo. Não, tu fica mais preocupado no Brasil com os problemas inerentes ao governo do que com o teu próprio negócio. Aliás, hoje eu vejo nos grupos de WhatsApp que eu frequento, os empresários estão mais preocupados com a política do que com o seu nosso negócio. O cara passa o dia todo se ligar à televisão, ler jornal ou escutar rádio, né, determinados negócios, você não sai de casa, dá depressão. Né? Então é o seguinte, o cara fica mais falando de política do que do seu próprio negócio, do que comprar, vender e fazer negócio. É uma coisa de louco isso aí. Que negócio é esse? Nós temos que estar preocupados em trabalhar, em fazer coisas. Isso ali devia ser com nem ar. Você respira e não sente. Não é isso? E não Concordo. preocupado. Agora estamos preocupados com quem vai ser o presidente do ano que vem. Pode um negócio desse? 1 ano e meio antes. Aí o cara, se não cuidar, não investe mais, não faz mais a fábrica, não compra mais, não admite mais, preocupado com o que vai acontecer no ano que vem, porque em 2023, de repente vai vir um louco e acaba tudo. Você tá meio. Você fica preocupado com essa ascensão do Lula como uma opção? Não. Você acha que. Porque eu confesso que a gente conversou com o ministro da Comunicação esses dias aí, ele falou que não. Esses dias aí famoso ontem. Foi ontem? Foi ontem. E ele falou que ele só vê o cenário Lula-Bolsonaro, tá ligado? Ele vê que a gente vai ter essas duas opções e é isso mesmo, e não vai se ter uma terceira via ou algo do tipo. E eu acho isso meio, triste, tá ligado? Parece que a gente não tem... O Bolsonaro voltando, pra mim, não é uma mudança... Porque se ele fosse a mudança que eu sei que você quer e eu quero também, que é a reforma administrativa, a tributária, e, mudar toda essa loucura que a gente tem que passar. Essa mudança que a gente quer ver, infelizmente não veio com o Bolsonaro. Eu votei nele no segundo turno. Eu achei que poderia, né? Ele, na sorte do destino, um maluco... Mas entre o Haddad e o Bolsonaro não tem como não votar. Alguém você vai ter que votar. Sim, alguém vai vencer. Mas entre Lula e Bolsonaro, agora, já que eu já sei que o Bolsonaro não é o cara que vai realmente mudar a porra toda, eu não quero votar, mano. Eu não quero votar em Bolsonaro, eu também não quero votar no Lula, velho. E eu fico meio triste porque eu não vejo essa construção de uma outra opção, sabe? Mas veja bem, eu ando pelo Brasil todo. Falo com Deus e todo mundo. Eu tô falando norte, nordeste, sul, sudeste, nas cidades pequenas, cidade grande, eu ando em tudo quanto é lugar, tá? Eu às vezes pego o avião na segunda-feira e volto para casa sexta-feira. E todo mundo. O que eu vejo é o seguinte, não existe um salvador da pátria nesse país. Nós precisamos mudar o Congresso. Quem faz as leis? As leis é que estão tortas. Então é o seguinte, quantas coisas... Como é que sai um fundão desse de 6 bi? Aliás, eu sou contra qualquer fundo. 0 devia ser, tá? Então assim, não vai ter um cara só, não vai mudar esse país. Nessas eleições do ano que vem, nós temos que olhar bem, parar desse negócio de eu vou acertar meu voto e tentar descobrir o melhor candidato a deputado, o melhor candidato a senador que esteja comprometido com as mudanças. Porque nessa última eleição, muita gente se pintou de novo e era velho. É verdade. É isso? Muita gente se pintou de novo, não, que eu estou pro lado certo, não, e é pior do que estava lá. Então assim, devia renovar o que desce. O cara é bom, tá lá fazendo um bom trabalho, fica. O cara é ruim, tem o ranking dos políticos aí, do amigo meu aí, né, do Alexandre, e ele mostra mais ou menos o que cada um pensa,
funciona bem, tá? Ranking dos políticos, dá pra ver. Agora, o brasileiro precisa estudar um pouco mais, precisa entender. Quando eu quero saber do negócio, eu vou atrás, eu estudo. Quer dizer, se você só... Eu tenho uma frase seguinte. Se o cara for inteligente, ele lê o livro errado, quanto mais lê, mais idiota fica. Certo? Se você pega um livro, pega um cara inteligentíssimo, um cara que é mais ou menos, que não for muito inteligente, ele também vai aprender errado. Mas pega um cara, é mais perigoso ainda. Tu dá um livro errado pra ele, puta, fudeu. E o que eu vejo hoje é muita gente lendo o livro errado. Vê Marx em vez de ler Adam Smith, por exemplo. Eu acho que tem que ler os dois. Lê o 2 e vê quem deu certo. Tudo bem. Tem que ler tudo, okay? né? Ok, lê o 2 e aí você tem que ter lógica. Eu sou cara de matemática. Então, eu já falei, português não é meu forte. Posso falar mais, menos, tudo é errado. Agora, matemática e eu sou um cara lógico e de matemática. Para mim é lógica. Qual é o espaço de eu chegar daqui até ali? É reto, não é fazer volta. Pá, aqui, né? Fácil, simples. Então, o que eu vejo hoje é que as pessoas não têm lógica. Eu vou dizer assim, para mim, como pessoa, hoje está longe a política. Eu vou trabalhar, né? Eu não quero saber de pesquisa, não quero saber de besteira. Eu digo, mas cara, lá na frente vamos ver esse negócio. Tá? Agora, nós não podemos ter retrocesso. Né? Tu vê o que aconteceu em Cuba, em Venezuela, na Argentina. Eu tenho amigos meus na Argentina, tá tudo fechado. Estão abrindo agora. Uma loucura que está acontecendo lá. Né? Putz, é um dos países mais ricos do mundo, já foi. Era produtor de petróleo, estava na OPEP. Né? Tá uma desgraça aquilo lá. Então, cada povo tem o governo que merece e você vota errado, quem paga a conta é você. Não é? Não, mas... Pô, e outra coisa que eu penso muito, eu não quero mudar de país. Eu moro em Brusque, Santa Catarina e no Brasil. Eu não quero nem mudar de cidade, nem de estado e nem de país. Certo? E eu penso nos meus filhos e nos meus netos. Pô, eu quero um país lindo, maravilhoso, com ordem, progresso, beleza, tudo perfeito. Não é assim que nós queremos? Né? Quem tem um filho, ou quer ter medo de andar de celular, de poder usar um relógio, de ser assaltado, esfaqueado, baleado. É assim, então... Eu tenho uma visão, eu espero que ano que vem a gente tenha mais tranquilidade para poder escolher. Né? Só vou... Não vai pensar nisso quando chegar a hora. Não vou me estressar agora. Você se arrepende da sua exposição política no passado? Não. Você acha que foi positivo? Veja bem, como eu falei para você, eu não tenho partido. Tenho que fazer uma escolha. E às vezes, se não é a melhor escolha, mas você não pode votar no pior. É simples, né? E às vezes, você olha dois candidatos, vê quem está do lado de cá e quem está do lado de cá. Vê quem é que compõe a turma que está com esse. Tem um ditado que eu digo com meus filhos. Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Certo? Se essa turma aqui é só nego ruim, certo? Eu vou ficar com esse. Certo? Se tem uma turma aqui, puta, o cara é quando os pastor... dois é só nego ruim. Hã? Foda é quando os dois caras é só nego ruim. Mas às vezes tu pode ver que às vezes não mistura. A água não mistura com o azeite, não. Tem que tomar cuidado. Sim, mas dentro da política só tem vinagre só. Não, eu vou te contar. Tem políticos que têm ideologia. E tem políticos que é chapa branca. Ele vai pra qualquer lado que ele ganha dinheiro pra ele. Pra ele e pra família dele. Opinião. Isso é pior. Não, mas eu tenho uma frase que diz o seguinte. Tão pior quanto a corrupção é a incompetência. Eu acho que a incompetência é pior do que a corrupção. Corrupção pode ser 5%, 20%. E quando o cara é incompetente, ele erra 100%. É pegar uma estrada errada. Então, tão pior quanto a corrupção é a incompetência. Ou poderia ser até pior do que a corrupção é a incompetência. Pior do que as duas é a ideologia comunista. Lamentavelmente, tem partido que tem as três. É corrupto, é incompetente e é de esquerda. Entendeu? Aí, puta, não tem como... Então, eu
Eu, assim, ó, eu não me meto eu não O vou me problema com a envolver. esquerda é a economia, não é? Não, né? Não é só economia. Acho que é tudo, né? É? Eu acho que eles são incompetentes. Eu acho que eles... Eu não sei. Ó, tem assim, ó, tem um cara que é esquerda por conveniência e tem um cara que é de esquerda por ser burro mesmo. Tem um ditado seguinte: quando você é jovem... Caralho. Quando você é jovem e não é de esquerda, você não tem coração. Quando você é adulto e continua de esquerda, você é um idiota. Já viu essa frase? Não é isso? Você é um idiota. Não tem outra. Um iludido. Né? Não, tem alguns iludidos, mas alguns têm interesses. Ah, os que mandam têm interesse. Sabe como é que eu me pus? Por que eu sempre fui, assim, um cara que colocou aquilo que pensa. Né? Que eu acho normal, tem que ser assim. Quando abriu o portão de Brandemburgo, eu fui lá. Eu fui para lá. Né? Foi em 89, quebraram o portão de Brandemburgo, em Berlim, eu fui lá ver. Eu e mais 3 amigos meus. Eu dirigindo e mais 2 amigos meus. Nós, quando adentramos o portão de Brandemburgo e começamos a olhar os prédios, estavam tudo caídos, assim, as portas velhas sem pintar há 40 anos, as marquises, as sacadas caindo os pedaços, aqueles carros virados de cabeça para baixo. Assim, era meses depois que abriu o portão de Brandemburgo. E era tipo umas 4 horas da tarde. E eu disse uma frase que me marcou muito. Eu gosto muito de frase de efeito. Adoro frase. Eu disse: como pode tão poucos fazer mal para tantos? Como pode meia dúzia, que são os cabeças de um partido como esse, trancar 40 milhões de alemães durante quase 50 anos? E deixou a economia em frangalhos. Vocês se lembram? As pessoas tentavam passar o muro, morreram, foram massacrados nas cercas e tal, né? Porque acontece nesses regimes? Essa meia dúzia toma as empresas todas para eles. Não há competição, porque todo mundo é igual, todo mundo ganha o mesmo salário, ninguém mais tem interesse em fazer nada. O bar é do Estado, o açougue é do Estado, o supermercado é do Estado, a loja é do Estado, tudo é do Estado. E esses caras vivem como reis. E depois, quando quebra o sistema, eles que são dono de tudo, eles vendem para os outros. O que aconteceu com a Rússia? Por que os russos são os maiores, tem aqueles trilionários lá? E aí depois, quando fez a perestroika, eu fui para a Rússia. Porque eu gosto disso. Não é só você falar e ler, você tem que ver. E eu fui para a Rússia. Fui lá, fui em Moscou, e depois eu fui para Leningrado, que agora é São Petersburgo. Eu estava na Praça Vermelha, e aí veio um cara de uma dessas Big Four, que faz auditoria, nem me recordo mais a companhia que era, americana, e falou assim para mim. Ficamos lá conversando bem na Praça Vermelha. Eu nunca vi tanta gente bilionárias com tanto dinheiro na conta no mundo. Eu disse: mas você é americano? Eu disse: não, mas eu nunca vi. Eu disse: como assim? Não, eu conheço o russo aí, eu estou fazendo auditoria. O cara tem 10 bilhão na conta, 20 bilhão na conta, 30 bilhão na conta. São todos caras que venderam as empresas estatais, que era do Estado, e ficaram com o dinheiro para eles. Então, a Petrobras ficou para um, a Vale do Rio Doce ficou para outro, a Telebrás ficou para outro, ou eles intermediário venderam para os grupos e ficaram com o dinheiro. Pode ver, os caras estão morando em Londres hoje, são donos de time de futebol e tal. E aí, aí fui para Leningrado. Cheguei lá, andando de barco lá, tem um rio lá. Andando lá, o barqueiro falou assim para mim: você imagina quantas pessoas matou Stalin? Eu disse: nem imagino. Ele disse: mais do que a Segunda Guerra Mundial. Mais de 6 milhões de pessoas. Eu disse: mas por que ele matava tanta gente assim? Para botar o medo. Ele mandava uma calça jeans para cada um. Se ele soubesse que o cara tinha 2 calças jeans em casa, ele mandava matar o cara. A classe média, a classe rica, eles mandaram tudo para os campos de concentração.
pra Mongólia, pra tudo lá, matava. Se o cara falava alguma coisa, matava. Se o cara fazia outro, matava. Botou terror. Então assim, ó, sabedor dessas coisas assim, e vendo a Venezuela, que também foi pro mesmo caminho, eu estava, uns 15 anos atrás, eu estava em feiras, que eu participo, aí um dia eu estava assim, um grupo de venezuelanos, e eu falei para eles, tudo bem, como é que tá a Venezuela? Tá, nós estamos aqui, mas estamos vendendo nossas empresas todas. Disse, como assim? Não, tá vindo o governo do Chaves, e ele está tomando posse de tudo. Ele está tomando as empresas de todo mundo. Então, antes que quebre, a gente decidiu vender as nossas empresas e vir morar para os Estados Unidos. Quem não vendeu, perdeu tudo. Perdeu a empresa, perdeu o emprego, perdeu a família, perdeu tudo. Aí eu pergunto, as pessoas que estão me vendo, elas têm que analisar isso. Tem regimes que são pior. Eu digo assim, o cara entra no governo, é corrupto, é ruim, mas se ele for ideologicamente retardado, fudeu. Fudeu. Porque ele só não quer ganhar dinheiro, ele quer ganhar poder. Não, ele é só poder, infinito. mas eles têm essas ideias loucas, coisa que não deu certo. Por exemplo, tu sabes, todos os regimes desses caras quebraram, não ficou um em pé. Eu gosto tanto quem faz, né? Eu gosto tanto disso Quem põe em pé o negócio. que eu agora recentemente fui viajar para os países do leste europeu. Todos, praticamente eu fui visitar. Passaram 30 anos da abertura, tão pobres ainda. Como você ficou 30, 40, 50 anos com o regime errado e tirando aquela vontade de empreender, de fazer, de competição, de inovar, né? Os que foram nascendo, eles não tinham mais esse tesão. Foram trabalhar tudo para o governo. Então, eles tentaram na Polônia montar universidades para empreendedores, para ensinar empreendedorismo. Tu não ensina a ser você. Você é o que é porque você aprendeu a fazer. Você vai ser empreendedor porque você tem um tino, você tem o feeling da coisa. Isso não ensina na faculdade. Na faculdade só vai melhorar o teu conhecimento. Não é isso? Então esses países da cortina de ferro ali continuam pobres, tristes, tudo fechado, tudo velho, aquelas fábricas tudo quebrado. O pessoal saiu, o jovem saiu dali e veio para a Europa ocidental. E aquilo ali vai cada vez se degradando até quebrar. A Rússia, eu fui agora recentemente na Copa do Mundo, ele já deu um toque diferente. Eu tive há 30 anos atrás, praticamente, quando abriu lá, em 89, 90, e fui agora na Copa, eles deram uma maquiada, tá legal. Tá legal. Será que a Rússia me deu uma melhorada, então? Melhorou, mas assim, ó, eu tive na Rússia, quando abriu, existia nas ruas microfones. Sabe aqueles grandão, assim, aqueles alto-falantes? Aham. E ali, certo, pra ficar lavando a cabeça do cara. Caralho. Ame Putin. Na época nem era Putin. Não era Putin, Era o Gorbachev. Antes do Gorbachev era Brezhnev, era aqueles pessoal, né? Tu lembra? Isso Mais ou menos, né? Os nomes dos caras são imponentes, né? A língua também. Não, mas lá também acabou o comunismo, né? Sabe? Mikhail Gorbachev. Os comunistas acabaram lá, né? Hoje também tem outro sistema e tal, né? Sim. Eu também sinceramente, eu não gosto muito do comunismo. eu espero que a gente já tenha entendido que foi uma experiência que não deu muito certo, né?